Bom dia. Hoje é dia de eleição, 10 horas e 41 minutos do dia 26 de 10 de 2014. Dia de eleição, né, para presidente e os dois que se degladiam aí, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Eu queria falar para vocês um assunto muito interessante que deu origem até à queima da casa lá da moça lá do Rio Grande do Sul, xingou o goleiro de macaco. Outro porque jogou a banana e etc. Tem umas coisas que não tem muito sentido, sabe? Não o fato de jogar banana, não, isso que menos importa. Acontece que isso é futebol, gente. Futebol é o que inflama o brasileiro. Eu, particularmente, não. Não sei nem a escalação do time que eu torço. Malemar. Não tenho a mínima ideia, nem o nome do goleiro. Mas futebol é futebol, é inflamação. Você quer ver uma coisa? Aquela menina lá do Rio Grande do Sul chamou o goleiro de macaco, macaco, claramente, né? Via-se isso com perfeição. As pronúncias, né? A leitura labial. Todavia, a Ponte Preta de Campinas, chamada de macaca. A Campinas é chamada de macaca. A torcida do São Paulo é chamada de Bambi. A torcida do Palmeiras, agora, antigamente era periquito, hoje é porco. Quer dizer, eu não consigo entender. Qual é o problema de chamar o outro cara de macaco na inflamação do momento do jogo? Se o time inteiro da Ponte Preta de Campinas é macaca, é um apelido. Então seria pior ainda, né? Macaca, se todos são homens. E os palmeirenses são todos porcos. Porco, né? Porco. E o Bambi, o viado, né? Bambi, porque eles o que querem dizer é que a torcida do São Paulo é tudo Bambi, né? Tudo ui, tudo. Né? Quer dizer, é complicado, sabe? Eu não vejo as coisas por aí. Esse fantasma todo, essa fantasia, parece até que foi preparado, sabe? Que criam em torno disto. Mas enfim, vai entender. Agora, no meu livro, queria mudar de assunto totalmente sobre esse símbolo que deu problema aí há poucos dias, na reportagem, que o cara tinha o símbolo da suástica no peito, na cabeça, sei lá, que aliás é um símbolo belíssimo, eu acho lindo o símbolo, que acabaram fazendo com que a propaganda americana, a propaganda dos aliados, transformou esse símbolo em maldito, porque o nazismo usava esse símbolo, né? Esse símbolo não tem nada a ver com o nazismo, nada a ver com coisa nenhuma nesse sentido. É um símbolo pacífico. Se cada um usa como quer. Eu posso usar a imagem de Lúcifer aqui e ser uma pessoa extraordinariamente boa. Não tem nada a ver. O símbolo é interessante. Símbolo é símbolo. Entendeu? Não se define o símbolo pela personalidade de cada um. Então, no meu livro aqui, ó, você quer saber? Que recebeu o prêmio, eu recebi o prêmio de mérito cultural por este livro. Eu tenho aqui uma matéria sobre o racismo. Aliás, eu escrevi várias matérias sobre o racismo, mas esta em especial. E vejam aí que eu registro aí os símbolos do que é dito do nazismo e não tem nada a ver com o nazismo. Né? Então aí, ó. Então eu vou ler aqui para vocês o símbolo do nazismo. São conhecidas as suásticas. Tem suástica e sovástica. Vamos chegar lá. São conhecidas as suásticas dos índios Hopi, dos astecas, dos celtas, dos budistas, dos gregos, dos hindus, das culturas pré-cristãs, das tribos nativas norte-americanas do período neolítico, com pequenas variações entre umas e outras. Também existe um outro entendimento que se dá à suástica, refere-se ao símbolo branco. A suástica refere-se ao símbolo branco. Contrário ao nazismo, que é sovástica e gira a favor dos ponteiros do relógio, a suástica branca, né,
E a suástica nazista gira ao inverso, né? Está aqui, ó. A imagem não está muito boa, a definição aí, mas enfim, é isso aí. Então, a suástica, o que quer dizer? Quer dizer boa sorte, né? Eu escrevi aqui, a palavra suástica, que no sânscrito significa boa sorte, também conhecida como cruz gamada, é um símbolo místico, um amuleto encontrado em muitas culturas, tanto nos tempos antigos quanto nos atuais. Eu falei lá, né? De onde são os índios, etc. e tudo mais. Na imagem de Buda, nas estátuas de Buda, se vê muito a suástica, né? Gira a favor dos ponteiros do relógio. A outra gira contra. Mas se você for virar, simplesmente virar a imagem, ela já está girando contra. A favor é a mesma imagem. Isso é um pouco de especulação, entendeu? A suástica é suástica. É o símbolo da paz. Se o Hitler usou e fez o que fez, nós nunca vamos saber se o nazismo tivesse dominado, o que seria do planeta. Há especulações de que seria uma desgraça total, não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, mas a ideia dele era que a supremacia branca, etc. e tudo mais. Quem sabe? Quem sabe que esse seria o momento de alavancar pessoas para a supremacia branca. Quem sabe depois as coisas se acomodariam, né? Ou se acomodassem. E seria diferente toda essa história. Né? Então nós não sabemos o que dá. Se nós ficarmos pensando que os erros da história são imensos, vamos falar sobre um deles. 6 milhões de judeus. Nunca, impossível. Em 5 anos de guerra morrer 6 milhões só de judeus. Mentira. Nem 4 milhões. Mentira ainda. Isso Robert Forreston, que é sionista, fez um estudo profundo, judeu, né? Fez um estudo profundo sobre isso e no final os números chegaram a 35 mil. Agora fala-se muito dos campos de concentração nazista, né? Acontece que os americanos também tinham um campo de concentração, os russos, terríveis campos de concentração, né? Os ingleses, enfim, todo mundo tinha campo de concentração, não vem com essa não. Mas a propaganda é a alma do negócio. Então fala-se sempre da propaganda antinazista. Eu adoro esse símbolo, gostaria de usá-lo. E daí? Não significa absolutamente se eu sou isso, se eu sou aquilo. Eu sou um homem de paz e gosto daquele símbolo. E num momento qualquer vou começar a usá-lo, sempre tive vontade. E não posso negar a beleza. Não estou aqui fazendo apologia a coisa nenhuma, vocês são tudo malucos. A beleza do fardamento nazista, né? A postura e etc. Não, temos que dar uma palmatória. O que é, o que não é, não é. Não é? O que é, o que não é, não é. A coisa foi muito bem estudada. Existe a especulação de que ele tinha contato com extraterrestres, especulação que ele tinha contato com alienígenas, muito mais, com grande sabedoria. Mentira. Aliás, essa coisa de alienígena e etc., que no passado remoto vieram nos ensinar a cultura, vieram mentira também, tudo isso é conversa, porque o povo, o ser humano do jeito que está não aprendeu coisa nenhuma, não foi ensinado coisa nenhuma. Se estiveram aqui, estiveram para benefício próprio, para fazer coisas para si próprios e esqueceram da população, do ser humano, etc. Estão um pouco interessados nisso. Aliás, eu iria mais adiante. O ser humano nada mais é que uma experiência alienígena e que não deu certo. Então é por isso que Deus, fazendo analogia, né? Fazendo aí um parâmetro, diz que Deus aniquilou a raça humana 2 ou 3 vezes, está na Bíblia. Na verdade, foram eles que viram que deu errada a experiência e refizeram, e deu errado novamente, e tornaram a fazer, falaram, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Daqui de vez em quando nós damos uma volta para ir pelo planeta Terra para saber como está evoluindo, se é que essa nossa experiência está tendo evolução. Não, é isso que acontece. É como OVNI, né? OVNI, disco voador. Há uma diferença grande entre disco voador e OVNI. Há uma diferença muito grande. O OVNI é um objeto voador não identificado.
Nada tem a ver com disco voador, porque a partir do momento que você diz é um disco voador, você já identificou. Então, OVNI é uma coisa, disco voador é outra. E outros objetos não identificáveis, né? Aliás, aí também já estão chegando à conclusão de que os sereios, né, seres com figura humana, existem nas profundezas dos oceanos. E eu vejo sereias, elas estão falando das sereias, nós temos que falar de sereios. Né? Homens, sereios, seres do mundo submarino. Tantos seres se desenvolveram na Terra e se adaptaram ao mar, às águas, como muitos seres das águas se adaptaram à Terra. É uma questão de adaptação. Não é impossível, não. Eu também falo aqui nesse meu livro sobre isso. Não tem nada de estranho terem humanoides, terem se desenvolvido nas profundezas do mar e viverem lá normalmente. Já houve aí alguns relatos, já houve até uma fotografia de um submarino, uma imagem, aliás, não é fotografia, uma filmagem de um submarino. Já houve um pescador que, certa feita, na rede veio pedaços, né? E depois de montados verificou-se que se tratava de um humanoide, né? Sereios. Então, não há novidade nenhuma nisso. Nós aqui nós não conhecemos o planeta Terra tanto quanto conhecemos a Lua. E o planeta Terra parte água, eu quero dizer. Não é? Assim é a história dos 6 milhões de judeus. É conversa fiada. Porque morreu 6 milhões, faça uma pequena conta aritmética. Porque, além dos 6 milhões de judeus, lembre-se bem, morreram soldados, morreram negros, morreram... enfim, morreram outros seres humanos que não judeus. De todos os lados. Então, se você analisar bem, 6 milhões de judeus, a conta aritmética não bate. Multiplique 6 milhões pelo número de dias que durou a guerra. Como é que é possível? Faça aí aritmética. Eu já fiz, mas não vou facilitar para você, não. Pegue o número de dias de 5 milhões, número de dias de 5 anos de guerra, divida por 6 milhões. Só de judeus, hein? Não vai esquecer que existem tantos outros mortos nessa coisa toda. E afinal de contas, fica aí outra pergunta também. Desse bando todo de gente, digo eu, tirando os judeus, desse tanto outro bando de gente que morreu durante a guerra, cadê os corpos, hein? Cadê os restos? Como é que estão? Aí bate lá, o túmulo dos soldados desconhecidos. Mas ficaram por terra. Ninguém tinha tempo de ficar enterrando ninguém, não, armamentos, tudo ficou tudo lá. Então o rastro que deve ter sido deixado pós-guerra é um negócio monstruoso. Se animais comeram, mentira. Durante a guerra, no espaço da guerra, não existia urubu, não existia corvo, não existia nada, porque todo mundo fugia. Todos os animais fugiam. Não ia ficar o corvo lá esperando, o urubu, né? O urubu, esperando, mesmo os corvos também comem. O urubu girando, esperando morrer soldado para descer para naquele campo de batalha. Nenhum corvo apareceu, meu amigo. Nenhum coiote apareceu. Nada disso. Fanfarrice. É a história mal contada. A história de Cristóvão Colombo, a história de Dom Pedro. É tudo história mal contada. Tudo. Pedro Álvares Cabral. Entendeu? Que história boba é essa? Fantasiosa, mas tão fantasiosa quanto a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa para ler e divertir-se e especular. Né? Tudo aquilo que está mal escrito ou não tem fundamento lógico merece conspiração. Né? Se Deus quisesse que nós fôssemos adoradores únicos e exclusivos dele, não nos daria a lógica. E ao inventarem Deus, inventaram o ateu. Ué? Se não existisse religião, não existiria ateu. É isso aí, velho. E é apenas uma conversa aí para jogar fora, para você especular mais adiante. Um abraço.